Meu nome é Gazi Andraus, eu sou leitor e autor de quadrinhos e atualmente sou também professor num centro universitário e eu dou aula também de quadrinhos, de fanzines, né? E qual que é a sua formação? Minha formação é em artes até o mestrado. No doutorado já é ciências da comunicação, mas sempre com enfoque de história em quadrinhos. Você fez graduação na FAAP? A graduação foi na FAP, o mestrado foi na Unesp, aqui em São Paulo, e o doutorado na USP, o orientador foi o Valdomiro. E no doutorado o enfoque é o uso dos quadrinhos na universidade. Foi algo pioneiro, porque nenhuma tese até então no Brasil enfocava isso, né? E eu me baseei com questões de cérebro, de atividade cerebral, hemisfério direito e esquerdo. As imagens alimentam, ativam o hemisfério direito, portanto o quadrinho tem imagem, é importante para a inteligência sistêmica, complexa e não só o texto escrito fonético que o sistema cartesiano acredita que seja o melhor, não é. Eu estou falando isso porque na minha infância o quadrinho não era bem visto como leitura, né? Ainda atrapalharia. Não, é. Hoje Tá mais é indicado, né? É. Tem as indicações, tem as compras do governo para a biblioteca. Antes não tinha. Antes era o contrário. Você não podia carregar muito quadrinho porque ele atrapalharia, né? Tem ainda resquícios de pessoas daquela época que ainda não conhecem o quadrinho, então elas acham que não é muito bom, mas é pouca gente. Como que você começou a ler quadrinhos e quais são os seus maiores Eu influências? comecei a ler Turma da Mônica, alguma coisa do Walt Disney, mas muita coisa que saiu no Brasil, como Cactus Kid, que era do Canini, Revista Cras, Mortadelo e Salaminho da Espanha. Como que foi esse surgimento dos quadrinhos poéticos? Foi porque o fanzine que eu comecei a participar, que era o Barata, lá de Santos, eles tinham uns quadrinhos diferentes uns dos outros, que eu nunca tinha visto. E a leitura era interessante, era rica. Aí, conversando com os fundadores da Barata, o Calazans, o Bar e outros, eu vi que eu gostaria de participar, mas eu não queria fazer super-herói. Então eu fiz uma história chamada Viu Existência, que é meio filosófica, com a morte se apresentando, ainda no estilo super-herói. Dali por diante eu comecei a, baseado no Moebius, no Druillet, nesses caras, não baseado no trabalho deles, mas no que eles tinham de não é só o processo, é no que eles tinham de roteiros e desenhos diferentes dos super-heróis, que eram ficcionais, fantásticos, né? Ficção científica. Moebius, o Homem é Bom, tem um cara lá numa rocha e uns bichos perseguem ele, e é um lago, parece um outro planeta. Então, essas influências me deram subsídio para criar lá uns seres, vez ou outra carecas, seminus, rodando aí pelo planeta, por algum planeta e filosofando na vida. Tem influência então indireta do europeu, do quadrinho europeu, né? E coincidiu de ser na mesma época do Edgar Franco, eu nem conhecia. Pelt. O Yapelt eu já conhecia pelo fanzine que eu havia começado. Comecei no Barata em 87, comecei a conhecer esse pessoal. E deparei com o trabalho do Edgar num dos Baratas. Foi um surgimento espontâneo, assim. Se juntaram, vamos fazer. Não, eu assim. vi o desenho, eu vi a história dele, li, e na hora percebi que era similar ao meu estilo. Aí eu até perguntei pro Calazans, falei, mas é muito parecido. E a coincidência, quando eu vi o endereço para correspondência, é a mesma cidade que eu nasci, Ituiutaba, em Minas Gerais. Que coisa. Então assim, ele é mais novo que eu, 5 anos, o Edgar, mas ele já fazia histórias parecidas com as minhas e eu com as dele, sem nunca termos visto o trabalho um do outro. Foi coincidente mesmo. A intenção era a mesma, mas era uma coincidência de estilo. Daí a gente se juntou, fez o Irmão Siameses, que foi um fanzine com os dois trabalhando juntos, né? E aí continuamos fazendo. O título fantasia, né, filosófica veio depois. A gente participava do Ourense, na Espanha, mandando os fanzines para eles, a exposição anual de fanzines lá na Espanha. A gente mandava. Eles tinham fanzines do mundo todo, cada ano, né? Daí eles, o Henrique Torreiro, que é o organizador, vendo o nosso trabalho, alcunhou de fantasia filosófica. Aí a gente usou. Eu gosto mais de quadrinhos poéticos. Também é usado. Mais, também é usado. Eu uso fantasia filosófica porque eu
intuitivamente, mas de propósito, faço com que o leitor tenha uma reflexão mais Mas forte, né? em termos de público não tem tanto assim, né? Números, tem assim, mesmo, é uma coisa que atrai as pessoas. Mesmo na Europa já não tem mais tanto. O trabalho do Druillet, do Casar, do Moebius já, não é que dataram, mas eles mesmos, muitos já mudaram de estilo. Né? O Casar, que era filosófico, tudo já faz como naquele mainstream europeu. A contraparte do americano, que é fazer histórias longas com 5 álbuns, um álbum por semestre ou por ano, e tá mais fraco do que já foi. Queria que você explicasse como que é o seu processo de... Meu processo criativo é ouvindo música, algum rock, heavy tipo, metal, qualquer progressivo. tipo de música. Não, qualquer tipo. Não, O que você gosta. Os que eu gosto é rock progressivo, heavy metal, Que banda? new age, digamos assim, músicas instrumentais, pode ser japonês ou árabe, bandas mais clássicas, né? Ou as atuais, aí fica difícil, eu tenho baixado muita coisa, não compro mais, né? Como eu sou fanzineiro, eu acredito que baixar está dentro da lei, não sou contra. Eu sou fanzineiro, meus fanzines sempre foram doados, trocados, nunca tive lucro. E os músicos ganham com shows. Então, e se as gravadoras brasileiras fossem honestas, seria um preço bem mais barato e a gente compraria, né? Mas eu também não tenho mais vantagem em baixar, tenho baixado pouco e a maioria das vezes eu baixo um disco ou outro e uma ou duas músicas só que são boas. Então, e aí quando elas são boas, elas me dão umas imagens e eu começo a criar texto e desenho junto, né? Então, o esqueleto fica pronto ouvindo música, ela deflagra um processo criativo no meu hemisfério direito e esquerdo, né? O direito é o criativo e o esquerdo vai organizando. Você disse que tem influência do taoísmo também? Teve a minha leitura espiritualizada tem a ver também com o taoísmo, com a filosofia oriental. Então os meus quadrinhos jogados, eles induzem um pouco ao desenho oriental, porque a pintura taoísta ela é espontânea no sentido de intuitiva. Estilo Sumier, assim? Mais ou menos. Eles começam a desenhar e a pintar sentindo o momento. Sem esboço. E o meu trabalho se tornou assim. A maioria das vezes a caneta. É assim ainda hoje. Eu tenho um pouco de medo atualmente, às vezes eu ponho um pouco de lápis porque eu destreinei. Mas eu estou forçando a barra para voltar. Então, o que é destreinar? É perder essa intuição forte que eu tinha. Ela diminui um pouco. Então o racional se coloca no meio, aí você faz a lápis com medo de não dar muito certo. Mas não é que eu faço a lápis. Às vezes eu faço, mas eu volto a caneta. Tem um trabalho recente que foi para... Esse que vocês publicaram é mais antigo, mas foi colorizado pelo Jorge, então como colorizado é inédito, nunca foi publicado colorido. Né? Você participou da colorização? Não, foi... A colorização do Jorge é muito boa, a minha é mais ou menos, não é muito boa não. A minha é mais o preto e branco. Né? Então o processo criativo meu, quem não conhece quadrinhos, que conhece pintura taoísta, olha, bate o olho e fala, parece desenho taoísta. Eu já tive essa experiência com um estudante na USP que gosta de filosofia oriental e não conhecia quadrinhos. Quando ele olhou meus desenhos, falou, parece pintura taoísta. Justamente porque o meu processo criativo é similar, só que eu ouço música, né? Eles ouvem a natureza e eu ouço música. O Edgar também ouve música quando produz. Ele tem uma banda, né? Também. Tem. Ele tem a banda dele mesmo, né? Post-Human Tantra. Mas antes disso eu também fazia parte e faço parte do Essence, que é uma banda que a gente se junta uma vez por ano e improvisa e é totalmente intuitivo e cinético. De tudo um pouco. Eu não toco nada, mas aí o vocal, a letra também a gente escreve, pega gaita, chocalho, qualquer instrumento assim a gente vai e a sinergia vai tomando conta, de determinado momento a coisa funciona. Para quem está assistindo deve ser assustador, mas para nós é bom. Comparando com o tempo quando você começou, como é que você vê o cenário de quadrinhos atualmente no Brasil? Independente, né? O independente, eu já relatei isso até num texto lá na Zine Royale, número 3, né? Profusão de títulos, parte gráfica impecável, colorido, então o pessoal está um pouco deslumbrado com a possibilidade tecnológica, o que eu concordo, mas o experimentalismo está mais fraco, né? Eu acho que isso vai mudar, eu acho que o foco deles com o experimentalismo vai voltar. O Brasil foi muito experimental e muito criativo. Você não acha que essa falta de experimentalismo é justamente para tentar alcançar um público maior? Eu acho que acho que é um deslumbramento de poder fazer bonito. Assim, a capa é bonita, é colorido, o papel é bonito, o roteiro impecável e tal. Então o foco fica aí, você foca a sua energia nisso, né? Aí, focando nisso, o experimentalismo deixa de ser. Como a gente não tinha essas possibilidades, o nosso foco era só no criativo mesmo, porque o papel ia ser ruim, a gráfica ia